Olha, tá aqui. Chegou. Pode botar ele aqui, por favor. Obrigado. Galera, mesmo esquema, tá? 3 perguntinhas. Vamos lá? 17. Posso 17. Vamos lá. Vamos lá? Ok. Nuno, qual é a sua expectativa? Como é que tá de coração e de expectativa mesmo de sair pela primeira vez de Portugal e vir jogar num gigante como é o Vasco aqui no Brasil? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Sim, vai ser uma etapa nova para mim, mas estou muito feliz porque o Vasco é um clube muito grande, com ligações a Portugal também, então estou muito ansioso para começar. Bom dia, seja bem-vindo ao Vasco. A gente está aqui com 5 mil aparelhos conectados. Queria que você mandasse um recado para o torcedor, porque assim, na concepção do torcedor vascaíno, a sua contratação é uma das mais esperadas, tendo em vista que o Vasco precisa, né, de um ponta, de um atacante. Como é que você enxerga essa sua contratação para o Vasco? Não, o que eu posso prometer aos torcedores é que vou dar sempre tudo que tenho de mim em campo. Foi assim que eu fui educado pelos meus pais. E o resto é com trabalho, mas pronto, estou muito contente de estar aqui, porque o Vasco realmente é um grande clube e eu nesta fase da minha vida queria ir para um clube muito grande, assim como o Vasco é. Nuno, seja bem-vindo ao maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Como é que vai ser essa tua primeira experiência fora da Europa? O que você espera? E vai vestir a camisa 17, né? Sim, é verdade, escolhi o número 17. Eu espero que seja uma boa experiência para mim. É um clube muito grande, como disse, mas pronto, eu acho que o Brasil vai ser um lugar fácil de adaptação pela língua, pela cultura, pela comida, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Nuno. Inclusive, já chegou até a uma flexibilidade de acordo aí com o Milionários, mas é uma situação complexa, tá? Eu venho apurando essa situação desde ontem, a gente trouxe a notícia também da proposta oficial, da proposta concreta. O Vasco tem uma boa relação com o Milionários. A questão é, o Neiser Villarreal é um jogador de 19 anos que tem contrato até o final da temporada. E ele tem 3 empresários. Não é um empresário nem 2, ele tem 3 empresários. Então, assim, tá complicado chegar a um acordo com o jogador, que, como a gente trouxe aqui, foi o artilheiro do Sul-Americano, 8 gols e 4 assistências em 9 partidas. O mundo inteiro assiste o Sul-Americano Sub-20, então ele está sendo muito cobiçado aí também por clubes na Europa. E, obviamente, uma transferência para um clube europeu, quando você vai assinar um pré-contrato, daqui a poucos meses ele já vai poder assinar o pré-contrato, é muito mais fácil. O Vasco não. O Vasco, justamente para tentar levar esse jogador, acena por uma compra, justamente para poder comprar do Milionários e já trazer esse jogador agora. Então, agora o clube busca justamente já tem um acerto, como a imprensa colombiana avisou. Segundo a imprensa colombiana, eu não confirmo esses números, mas segundo a imprensa colombiana, cerca de 4 milhões de dólares, e sei que seria parcelado, porque o Vasco não tem dinheiro para pagar à vista, para a compra desse jogador. Porém, enquanto não acertar com o jogador, não dá. Seria uma ótima contratação, um jogador muito, muito jovem, com muito potencial para ser justamente esse cara reserva do Verratti, é um atacante alto, forte, tem velocidade, mas nesse momento o que o Vasco busca agora é justamente encontrar dentro desses 3 empresários uma forma de contactar o Neiser Villarreal e conseguir acertar com o jogador. Então, informação que a gente trouxe também em janeiro, que o Vasco fecharia de 2 a 4 atacantes. Está se confirmando. O Vasco pegou o Benjamin Garré e fechou também com o Nuno. Além disso, tem o Palácios, jogador do Atlético Mineiro, que o Vasco tenta um empréstimo com esse atleta para o restante da temporada. Não é uma prioridade, mas é um jogador de velocidade que chegaria por um baixo custo, apenas no empréstimo, e justamente com o Vasco pagando salários. Inclusive de clube para clube, está bem encaminhado. E agora o Atlético Mineiro está vendo lá, porque o Júnior Santos teve uma lesão séria. Então, quando liberaria o Palácio para o Vasco da Gama? Então, essa situação está bem encaminhada, apesar de não estar ainda confirmado. É um jogador que pode chegar no Vasco da Gama também. No final das contas... E o Lloyd? O Lloyd, então, é outro jogador também que está nesse compasso de espera, Papa. Justamente porque a gente viu o jogador fazendo live, querendo vir para o Vasco e tudo mais, mas enquanto o Alanyaspor não liberar, não adianta. Inclusive, eu ouvi algumas pessoas falando que ele já estava certo. Não está certo. Não está certo. Enquanto o Alanyaspor não liberar, o Lloyd não viaja para ser jogador do Vasco, apesar do Vasco já ter um acerto com o atleta. No final das contas, a gente que criticou bastante a diretoria, com toda a razão, porque eles demoraram mais de
um mês para poder trazer um ponta para o Vasco da Gama, tem que bater palma, porque eles conseguiram diminuir os valores da negociação do Benjamin Garré, trouxeram um destaque do Campeonato Português que era pretendido pelo Braga de lá, que é o Nuno Moreira, que é um jogador que tem muito potencial para brilhar aqui, e no final das contas acredito que até o fim da janela vai trazer pelo menos mais um atacante, o que, na minha visão, consegue equilibrar o time do Vasco, e aí a gente tem que dar a moral aqui por tudo que foi feito nessas negociações. Bom, Alan Cleilson e o Daverson no Vasco. E o Lloyd tem algo novo? Cara, o Daverson é vascaíno declarado, nunca escondeu isso, mas a operação de compra do Daverson foi cara. Para chegar ao Galo, ele custou mais de 6 milhões de reais. Agora também o Vasco tenha feito investimentos, né? A grande questão nesse momento o Vasco procura mais pontas do que centroavante. A avaliação é de que o Verratti resolve bem os problemas. Então, tá mais para chegar mais um ponta do que um centroavante. O Lloyd tem feito muita força para jogar no Vasco. Se o Vasco andou levando vários nãos em relação a atacantes, com o Rony, com o Coelho, com o Bruma, esses mais recentes, todos queriam muito jogar no Vasco. O Nuno fez força, o Garré fez extrema força, e o Lloyd já até arranjou confusão no clube dele para que o negócio saia. O Lloyd está desesperado para jogar no Cruz Maltino, agora depende de um acordo entre os clubes, tá bom? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Jorge Nicola e também do Lucas Pedrosa atualizando sobre as informações do Vasco da Gama. Você também conseguiu acompanhar no começo do vídeo a chegada de Nuno Moreira, novo reforço da equipe do Vasco, chegou no voo de Lisboa e já desembarcou no Rio de Janeiro e agora é só realizar os exames. Ele já vinha jogando regularmente, então isso aí não é nenhum problema. Ele vai ser inscrito no BID, no Bira, para que possa ser regularizado automaticamente, né? E possa atuar pela camisa do Vasco da Gama. Agora, mais uma atualização em relação ao Lloyd Augusto, né? A gente teve uma atualização aqui do Matheus Gilbert, é que o Vasco mantém as negociações pelo Lloyd Augusto, sabe da dificuldade com a equipe turca de conseguir a liberação, mas, né, o Vasco colocou um prazo final, e esse prazo final é até amanhã, domingo. Então, o Vasco está no aguardo aí, hoje é sábado já, né, dia 22 de fevereiro, e o Vasco aguarda até amanhã, dia do Clássico, dia de Vasco da Gama e Botafogo, para que possa decidir, enfim, o futuro de Lloyd Augusto, se ele vai vir ou se ele vai ficar na equipe turca. Lembrando que a chegada de Lloyd Augusto não iria impedir a negociação envolvendo um atleta que também está muito acertado com o Vasco, muito próximo de chegar, está encaminhado, que é o empréstimo de Bryan Palacios, jogador de 22 anos, colombiano, que atua na equipe do Atlético Mineiro. A matéria do Globo Esporte foi a seguinte, Vasco encaminha empréstimo de Bryan Palacios do Atlético Mineiro. O atacante colombiano será emprestado até dezembro com opção de compra. Então aí, se caso, por exemplo, o Bryan Palacios conseguir um baita desempenho com a camisa do Vasco, automaticamente o Vasco vai ter essa opção. Vai comprar ou não vai? Aí vai depender, obviamente, do desempenho do atleta, que, segundo informações que eu consegui colher com torcedores atleticanos, quando ele vinha começando a se adaptar ao futebol brasileiro, lembrando que ano passado ele foi muito abaixo do que a equipe atleticana esperava dele, mas é um jogador que, obviamente, tem qualidade, jogador muito veloz, inclusive uma curiosidade é que ele foi um dos caras que mais alcançou velocidade, né? Digamos assim, uma velocidade, um pique mesmo, no ano passado no Brasileirão. Ele alcançou aí 35, 36 km por hora. Então, cara, uma velocidade aí considerável. O cara que é muito rápido. E a matéria aqui do GE é a seguinte, Vasco e Atlético Mineiro se acertarem em encaminhar a transferência do empréstimo de Bryan Palacios, como até falei para vocês no vídeo de ontem. E aqui ainda diz, que vai ser amarrado que o Vasco terá a opção de adquirir os direitos econômicos em definitivo com um valor pré-fixado. E as partes ajustam os últimos detalhes para definir quando Palacios vai viajar rumo ao Rio de Janeiro. Lembrando que ele fez 26 partidas na temporada passada, 2 gols e 4 assistências, então tem aí
6 participações em 26 partidas, e o Atlético Mineiro desembolsou ali mais ou menos 17, 18 milhões de reais para que pudesse adquirir esse atleta. Ele está chegando para a equipe do Vasco. Ele foi da base do Atlético Nacional e teve um bom destaque, inclusive, por esse motivo que ele foi comprado pela equipe do Atlético Mineiro. Eu acho, né, que é um investimento que pode valer a pena, né? Jogador jovem, jogador que tem margem de evolução. Agora, eu não sei qual é o valor dessa opção de compra, se é um valor acessível, se não é, se o Galo busca apenas recuperar o valor investido, não sei. Mas, cara, se esse cara render, o Vasco, digamos assim, tá com a chance de ouro, né, de conseguir fazer dinheiro no futuro. Os 22 anos, se ele render no Vasco e a opção de compra for um valor acessível, o Vasco pode comprar barato e vender futuramente mais caro, talvez até o dobro, né, do valor que o Atlético Mineiro colocar como opção para a equipe do Vasco da Gama. Você aprova Bryan Palacios ou você prefere o Neiser, né, Neiser Villarreal, jogador que atua no Milionários da Colômbia? Tudo acertado Vasco e Milionários, porém, como o Lucas Pedrosa atualizou, tem que acertar agora com o jogador e com os representantes. Mas, cara, se achar o representante que tem contato direto realmente com o Neiser, vai muito confuso isso, né, cara? O cara não tem um empresário certo, mas é puxado. Vamos que vamos. Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!